Tem uma outra notícia. O MST enviou uma delegação para representar o Brasil na cerimônia de nomeação de novos ministros do regime venezuelano. Durante esse evento, Nicolás Maduro acolheu Sem Terra e agradeceu por ter recebido um boné do movimento. Olha só o bonezinho vermelho. O líder do regime chavista ainda convidou o MST a ir à Venezuela, produzir no país e usou esse boné do grupo quando conversou com os líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. As pessoas que nos acompanham por imagens podem ver o ditador Nicolás Maduro com um livro verde nas mãos, conversando com os líderes do movimento e com aquele boné tradicional vermelho do MST, cerrando os punhos, cumprimentando as lideranças. Esse é um boné que, inclusive, é vendido nas redes sociais pelas contas dos integrantes do movimento dos trabalhadores sem terra. E aí está o ditador Nicolás Maduro, de camisa rosa, mas com o boné vermelho do movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, agora em destaque. Esse boné que é muito popular, né? Um boné vermelho que tem o símbolo em branco, com o nome do movimento e também com o mapa do Brasil, com dois trabalhadores cerrando os punhos. Você, Luiz Felipe Dávila, Nicolás Maduro e MST, uma união que começou não faz tanto tempo, mas parecem ser bem próximos, né? Nicolás Maduro e MST, tem tudo a ver, dá até para rimar aí, pô. Mas é mais um efeito constrangedor na diplomacia brasileira. Porque, afinal de contas, o MST é ligado ao governo. E é ligado ao governo, vai à Venezuela dar como se fosse um apoio ao ditador Maduro. Isso cria ainda mais pressão e aumenta o constrangimento da nossa diplomacia. Nós estamos a ver 150 crianças serem presas pelo regime e considerados terroristas. Nós vimos o absurdo de um país que cruzou os braços quando a Venezuela assinou um acordo de Barbados prometendo eleições limpas e livres. E não aconteceu. E nós não fizemos absolutamente nada. Apelamos para uma ficção. Mostre as atas das eleições. E Maduro já retrucou. Não vou apresentar ata nenhuma. E aí, qual é o próximo movimento nesse tabuleiro do xadrez diplomático? Não sabemos o que fazer. Estamos paralisados. Paralisados porque há muito tempo o Brasil deixou de ter uma diplomacia de Estado que zele pelos interesses nacionais e passou a usar a diplomacia como uma plataforma de militância política e, principalmente, de afinamento ideológico. É por isso que nós estamos numa situação constrangedora, lamentável e pior, Caniato, contra os interesses do Brasil. Porque o Brasil sempre teve uma diplomacia a favor da paz, da liberdade, da democracia e da justiça. Nada disso existe na Venezuela de hoje. Pois é, inclusive, a imprensa divulgou algumas falas do líder ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Vou abrir aspas antes de passar para o Beraldo. Convido o meu amigo João Pedro Stedley, convido o MST que venha com centenas de seus agricultores para produzir na Venezuela com sua experiência com as comunas. MST envia uma brigada de 1.000 homens e mulheres do Brasil para produzir em terras venezuelanas. Aí, Beraldo, Nicolás Maduro está oferecendo as terras. Será que essa discussão vai terminar? Ele fala 1.000 homens para produzir, só não fala produzir o quê? Mas a gente já sabe que é 1.000 homens para incorporar ao exército da ditadura de Nicolás Maduro para continuar produzindo terror para a população da Venezuela. Essa cena que a gente está acompanhando por imagens, onde de um lado estão ali os representantes do MST, muito sorridentes, muito simpáticos, cheios de presente, com livros, bonezinho e etc. E de outro, Nicolás Maduro, se sentindo acolhido por esses representantes de um grupo que é conhecido no Brasil
por desrespeitar as leis e desrespeitar a propriedade privada, assim como Nicolás Maduro e seu antecessor Hugo Chávez fizeram na Venezuela, tirando milhares e milhares de venezuelanos das suas casas, expulsando venezuelanos das suas casas, casas que eles trabalharam duramente para comprá-las, para ter direito a um imóvel, a um teto, e aí, do dia para a noite, foram chutados à rua por essa ditadura. Então, você tem essas figuras ali se sentindo acolhidas e prestigiando um governo que ainda ontem foi revelado que está prendendo e torturando crianças. Crianças. Olha, essas figuras, quando a gente as vê nas manifestações políticas no Brasil, estão sempre dizendo que é preciso defender a democracia, é preciso defender as minorias, é preciso defender aqueles que são maltratados pela direita, pelos fascistas, por isso e aquilo. Mas estão aí lambendo as botas de um torturador de crianças. Não há nada mais abjeto do que isso. Do outro lado, essa figura, esse bonachão, que era maquinista do metrô de Caracas, alçado a presidente porque serviu, lambeu as botas de Hugo Chávez, mostrou sua lealdade, mostrou a sua capacidade de continuar fazendo o mal para a população da Venezuela, foi alçado a presidente. E hoje está lá na condição de ditador, que não respeita, não faz eleições limpas e sequer respeita o resultado das eleições fraudadas que ele próprio promoveu. Está ali recebendo de bom grado essa visita, esses presentes. Por quê? Porque justamente para ele, pessoas que tenham conhecimento de atos de terror, seja no campo ou seja onde for, só tem vantagens. Que venham esses 1.000 homens se incorporarem ao seu exército, porque é assim que ele vai se manter diante da omissão daquelas nações, daqueles presidentes que deveriam hoje estar tomando medidas muito duras, sobretudo medidas militares, como os Estados Unidos, está ali no silêncio da incapacidade, da senilidade de seu presidente Joe Biden, e aí Maduro dá risada abraçado com o MST. Que cena triste, que cena lamentável, Caniato. A recepção organizada pelo regime de Nicolás Maduro aos representantes do MST que retribuíram, presentearam o ditador venezuelano com esse boné vermelho do MST e também livros, possivelmente algumas apostilas, alguns folhetos e na imagem que nós apresentamos há pouco, batendo palmas, sorridentes, abraçando Nicolás Maduro. Toda a reverência ao ditador da Venezuela. Você, Mota, suas considerações, por favor. Eu queria falar com aquela moça, uma moça bem jovem. Essa daí. E com aquele senhor, um senhor que tem um cachorro de uma raça muito cara. Eles dois estão sempre aqui na praia de Ipanema com um boné como esse. Eu queria perguntar a eles, vocês não sentem vergonha? Vocês não sentem nenhum constrangimento em fazer parte disso? Não é possível. Agora, esse boné está sujo de sangue. Vocês vão continuar colocando esse boné para ir à praia? Tem outra pergunta muito importante, Caniato. O que mais o MST foi fazer na Venezuela, além de levar um bonezinho de presente para o ditador? Essa pergunta precisa ser respondida. Muito bem respondida. Agora, o mais importante não foi o boné, o mais importante foi o convite que o ditador fez ao movimento invasor, né? Ele pediu que o movimento enviasse 1.000 homens e mulheres para produzir na Venezuela. Me parece uma oportunidade de ouro. Eu, se fosse um movimento, mandava todo mundo para lá. Vamos invadir a Venezuela. Olha, fica feliz o ditador, que vai ter novos garotos e garotas propaganda do seu regime. Ficam felizes os invasores,
que agora vão poder dizer que invadiram um país. Mas, acima de tudo, fica feliz o Brasil. Você, Luiz Felipe Dávila, em cima disso que o Mota trouxe, claro, trazendo a experiência dele, porque o Mota tem o hábito de fazer caminhadas bem cedo na praia, e claro que ele acaba cruzando todo tipo de gente. Parece que no Rio de Janeiro é mais comum do que se imagina, esses simpatizantes com o MST. Agora, por qual razão, hein, Dávila? Pessoas que talvez não conheçam o MST a fundo, não sabem exatamente qual é o objetivo do grupo, acabam se rendendo a essa ideologia pregada nas redes sociais e não tem nenhum tipo de receio em colocar esse boné, fazer o seu passeio, defender o arroz orgânico do MST. Como o MST consegue penetrar nessas camadas, hein, Dávila? A turma da praia vive longe do campo. E aí, como vive longe do campo, idealiza essa turma provavelmente contaminada por essa ideologia de esquerda nas universidades, aí na sala de aula, né? E aí isso faz com que haja uma áurea assim de Che Guevara. É aquela mesma turma que usa boné do MST, usa a camiseta do Che Guevara, acha assim uma figura mítica, poética, aventura, em nome da grande igualdade social. Agora, são pessoas completamente descoladas da realidade. Aliás, usar um boné desse em Ipanema é o símbolo de quão descolado da realidade as pessoas estão. O MST é um movimento clandestino, porque não tem CNPJ, portanto é clandestino, que sorve dinheiro público, desrespeita a propriedade privada, né? É um fator de instabilidade no campo e, portanto, tem tudo a ver com a pauta do Maduro, mas não tem a ver com a pauta do Brasil democrático. Mas é um movimento acolhido pelo governo, recebe recursos do governo. Por isso que nós chegamos a esse impasse. Como respeitar a propriedade privada, zelar pelo campo, que hoje é o motor da exportação brasileira e o único setor da economia que consegue competir internacionalmente, com um movimento que prega exatamente o oposto. Ameaça a propriedade privada, tem uma produção absolutamente insignificante e, além de tudo, tem o apoio do governo. E até hoje nós não sabemos quando esse movimento vai assumir pelo menos a responsabilidade de se tornar uma pessoa jurídica. Ou seja, o Brasil tem mania de idolatrar bandido e criminoso e achar que aquele que trabalha duro é o trouxa que paga a conta. Para fechar você, Cristiano Beraldo, que é preciso considerar quando a gente trata desse tipo de movimento, as pessoas nas ruas que parece que espontaneamente manifestam apoio para o MST sem saber de fato o que esse grupo faz, o que ele deseja, quais as ilegalidades que esse grupo comete. Beraldo. Não, o playboy que fica circulando por aí, a menininha bacana de família boa, que cresceu em berço esplêndido, não conhece a realidade da vida, porque vive numa redoma muito limitada. Essas pessoas, elas fazem esse tipo de manifestação por absoluta ignorância. Alguém que olha o tipo de atuação criminosa do MST e acha que esta atuação é que irá resolver um problema social, está carecendo de bom senso, né? Não pode se render ao argumento de que este tipo de atitude é o tipo de atitude adequado, que o movimento que vai confraternizar com um ditador que prende e tortura crianças pode ser legitimado numa atitude de um bacana da Faria Lima, de um Mauricinho do Leblon, da Patricinha de Ipanema. Então, o que falta, infelizmente, a muita gente de todas as idades que fica aí desfilando de bonezinho do MST, é isso. É bom senso para entender a realidade da vida, porque essas pessoas claramente vivem em outra órbita, vivem em outro universo, um universo paralelo que só existe na cabeça deles, na cabeça
com aquela névoa, geralmente, que acompanha, que é a névoa da maconha, que vai queimando os neurônios dessa turma.